Shalom, queridos. É o quarto capítulo, capítulo número 4 do primeiro livro dos Reis, nosso discipulado de hoje. Somos gratos a Deus por esse privilégio, no nome santo do Senhor Jesus. Começa com o título Os Oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, e esses eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok era sacerdote. Elionefe, Elirefé, e Azias. E aí você sabe, tem uma série de nomes que eu só posso ler no horário que não estou gravando. Eu leio a Bíblia com muito gosto, muito prazer, mas aqui eu tenho que deixar para vocês fazer a leitura pelo fato de vocês terem uma hora de aula de discipulado. Eu aqui só posso ter no máximo 30 minutos. Então, a fidelidade de Deus é maravilhosa. Tudo detalhado para nós, até nomes de oficiais, nome de servos, tudo porque Ele é Deus e Ele sabe o que quer. Ele botou assim, mandou os seus filhos, inspirado pelo seu Espírito, escrever esses detalhes todos porque é necessário, é a voz do seu Pai, então leia, ouça os nomes dos oficiais. Não custa nada, o tempo não é seu, o tempo é dele. Então dedique o tempo dele para fazer a leitura nesse discipulado e fique feliz por ter um pai que se incomoda conosco nos mínimos detalhes. Não se esqueça que assim como ele escreveu aqui, como está esses mínimos detalhes, a sua vida e a minha vida está os mínimos detalhes registrados lá no livro dos céus. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele lá tem tudo que você faz, tudo que eu faço, até as nossas palavras, o que a gente fala, nós seremos julgados por elas. Por isso nós estamos felizes em saber que estamos escondendo a palavra no nosso coração, com um discipulado semanal de um capítulo por dia, e também três capítulos por dia dentro da nossa casa, cada dia 3 capítulos. Isso dá o direito de nós termos, dentro de um ano, 1.189 capítulos da Bíblia lidos. Isso quer dizer que, como diz a palavra, a boca fala do que o coração está cheio. Isso quer dizer, então, que da minha boca e da sua boca, que está fiel a esse discipulado, só vai sair palavra de Deus. E com isso, você vai estar livre de uma série de problemas. Já imaginou da sua boca só saindo a palavra de Deus? E sabendo que nós vamos dar conta de cada palavra que a gente pronuncia, você já pode descansar, porque sabe que falando a palavra de Deus, você não terá que dar conta de nada, só terá elogios do Papai do Céu naquele grande dia por você falar somente o que ele fala. Isso é maravilhoso. Então, podem ler tranquilo aqui, capítulo 4. Tem um subtítulo também, A Prosperidade do Reino de Salomão, que nós vamos ver também, vocês vão ler, vão ver aqui nesse capítulo 4, A Prosperidade do Reino de Salomão. Vai ver a sabedoria de Salomão também nesse capítulo. Capítulo 4, né? Sabedoria, que maravilha. Tudo fácil de você ler, e você lê e me poupa esse tempo para que eu possa fazer os comentários com um tempo menor de vídeo. No capítulo 5, Salomão faz aliança com o Irã. Aí já vai começar as dificuldades, né? Fazendo a aliança com o Irã, o rei de Tiro, e enviou seus servos também Irão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Então, Irão sempre tinha sido amigo de Davi. Então, Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Você sabe que que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo no nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras estava envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos seus pés. Porém, a mim o Senhor, meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigos, nem adversários algum.
porque por isso tenho a intenção de edificar um templo no nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: o seu filho, que porei em seu lugar, no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Então, como Deus tinha dito a Davi, que seria Salomão que iria construir o templo para o Senhor, aqui já está nesse capítulo 5, Salomão, lembrando disso, no momento que o rei de Tiro, o rei Irão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu falar que Salomão estava sendo ungido rei no lugar do seu pai, e eles eram amigos. E Salomão lembra disso para esse rei chamado Irão, o rei de Tiro, porque ele tinha algumas coisas que ele poderia ajudar. Então, agora, ordene que, a continuação do versículo 6. Então, agora, ordene. Então, agora, ordene. Eu tenho alguém telefonando e não vou poder atender, não é? Infelizmente. Então, ordene que cortem cedros do Líbano para mim, os meus servos estarão com os seus servos, e lhe pagarei o salário destes segundos o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Quando Irão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre esse grande povo. Irão enviou mensagens a Salomão dizendo: ouvi a mensagem que você me enviou, farei tudo o que você deseja, do que você se refere às madeiras de cedro e de ciprestes. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você a receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, Irão deu a Salomão madeira de cedro, madeira de ciprestes, segundo ele queria. Salomão deu a Irão 2.000 toneladas de trigo para o sustento da sua casa e 400 mil litros de azeite de oliva puro. E fazia de ano em ano o Senhor o Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. Então, Salomão já começa a conseguir o material para o templo, já com o rei Irão, o rei de Tiro, e isso significa que Deus realmente estava sendo com ele, como foi com seu pai, com ele, fazendo com que todas as nações estivessem em paz com ele, e o pai Davi, fazendo com que ele vencesse todas as nações, todos os inimigos que vieram atacá-lo. Então, é bênção para um e bênção para outro. Viver em paz é uma bênção maravilhosa, né? Mas Davi também não deixou de ser abençoado porque venceu os inimigos. E Salomão já tem um reino de tranquilidade sem essas guerras, e por isso que ele ia poder construir o templo para o Senhor. Esse é o capítulo 5. Já falei do capítulo 4. Deixei que vocês ficassem à vontade para ler, porque é um capítulo que tem necessidade de uma leitura compassada, com muito amor. E o capítulo 5 já está falando da aliança, e vocês estão vendo que é bem claro o assunto da aliança, muito claro, não tem muita dificuldade. Ele estava aliançado e recebendo bênção, ainda resultado de uma amizade do seu pai Davi com esse rei de Tiro, que chama-se Irão. Então, está tudo indo bem. Nós vemos a continuação aqui do capítulo 5, ainda falando dos preparativos para edificar o templo. E vamos ler esse finalzinho do capítulo 5. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, num total de 30.000 homens.
Ele os enviou ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, 2 meses e 2 meses, e cada um em sua casa. E Adoniram dirigia a leva, o que conduzia essa leva desses homens que estavam cuidando da madeira que deveria ser para o templo. O nome dele é Adoniram. Salomão tinha também 70 mil que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedras nas montanhas, além dos chefes oficiais de Salomão, um número de 3.300 que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que executava. O rei mandou que trouxesse pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas, para os alicerces do templo, os edificadores do templo, e os de Irão e os giblitas cortaram pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. Deus está concedendo a Salomão o direito de construir o templo. Templo famoso, que vocês vão ver o histórico desse templo lá adiante, nos outros livros da Bíblia. Esse templo estava sendo construído e seria o mesmo modelo do tabernáculo. Teria o Santo dos Santos, teria o lugar santo e teria o átrio. Porque Deus continua ainda estando à disposição desse povo especial, contanto que não eram todos que podiam estar no Santo dos Santos, mas havia um homem que era o sacerdote para representar o povo, que pedia diariamente perdão pelos pecados dele e do povo, colocando a mão sobre aquele animal que seria morto e assim confessando os pecados. Então, assim como era no tabernáculo, ia ser também no templo. O modelo seria o mesmo. No capítulo 6, são capítulos que é mais leitura, não tem muita dificuldade, é leitura com facilidade, porque é determinando o nome dos oficiais, mostrando a aliança dele com o rei Irão. E agora aqui, falando de Salomão edifica o templo, são 3 capítulos tranquilos para ler, para entender rapidinho, no nome de Jesus. Capítulo 6 diz: no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Nós sabemos que o calendário judaico era diferente do nosso. O nome aqui, Ziv, que é o 2º mês, não tem nada a ver com o nome dos nossos meses, né? Bem diferente. Não se esqueçam que estamos vendo a Bíblia sendo escrita e um povo que vivia, que vive aqui, os exemplos deles são de pessoas que eram do Oriente. Os orientais, eles são diferentes, muito diferentes de nós, os ocidentais. Por isso que nós devemos nos dedicar aos estudos de teologia para a gente entender mais um pouco. Mas aqueles que não conseguem ter os estudos de teologia, se aproximem de quem tem e ouçam tudo que Deus está falando. Porque Deus fala através da sabedoria também que Ele dá ao homem. Eu estou fazendo os estudos aqui bem simples, não tem aqueles estudos profundos, é uma maneira só da gente não se apartar da palavra e deixar que o Espírito Santo nos fale, mas não estou indo para o ponto de um ensino que seja com as explicações de assuntos difíceis que estão na Bíblia e que só os teólogos podem trazer para nós as explicações, mas se algum discipulador ou algum discípulo estiver querendo esse nível, eu sei quem pode nos ajudar. Primeiramente, o Espírito Santo, e eu sei escola confiável, de onde eu faço as minhas pesquisas, que não estou falando do que eu pesquiso, porque seria um estudo mais pesado, mais profundo. E aqui é uma linguagem para todos, do mais simples ao mais sofisticado, todos entendem, mas se eu for para a linguagem da teologia, da maneira mais profunda, aqueles que menos menos entendidos, não tem um estudo assim mais profundo secular,
aí fica mais difícil. Então, aqui está uma linguagem para todos. Então, eu estou lendo, vocês vendo o que Deus está falando aqui sobre Salomão, sem dificuldade. Agora, se eu fosse falar de cada coisa, onde estava, onde foi esse lugar aqui, o que é o Irã, o que falar, digamos assim, em Tiro, explicar sobre esses locais, aí ia ser mais profundo, dizer detalhes. E aí eu creio que alcançaria somente um pouco das pessoas. Mas aqui não, tem a linguagem simples. Eu digo que Deus está falando, faça analogia do tempo da antiga aliança, que é onde nós estamos aqui, no Antigo Testamento, e faça analogia com o Novo Testamento, que é a nova aliança, de uma maneira bem simples, muito fácil de entender. E qualquer dificuldade só é nos procurar, porque eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para nos ajudar, ajudar a todos que têm interesse de conhecê-lo mais pela sua palavra. Aqui nós vemos, falando do Santo dos Santos, na construção do templo, né, que está se falando isso. Do lugar dos querubins, aquele mesmo modelo do tabernáculo, vocês já viram no livro de Êxodo. Então, aqui é a mesma coisa. Salomão, no capítulo 6, está edificando o templo e o modelo é o mesmo: o Santo dos Santos, os querubins, a ornamentação das paredes, das portas. Só tem diferente aqui, que aqui é parede, e no tabernáculo era tudo tecido, era tenda. Tenda feita de tecidos, de couro de animais, pele de animais, e o templo já é uma construção mais sólida, não pode ser retirado do lugar, como era o tabernáculo, que eles desmontavam, tornavam a montar, foi apropriada para aquele período que andavam no deserto. Mas agora eles já estão fixos, já formaram nação, e já pode ter um templo onde todos têm acesso, porque naquele tempo ninguém adoraria a Deus a não ser no templo. Não tinha outro lugar, só no templo. E hoje não. Jesus Cristo já falou, quando ele chegou na terra, conversando com a mulher samaritana, ele disse: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Pode ser no templo, pode ser em casa, debaixo de uma árvore, você tem o Espírito Santo, carrega o Deus vivo dentro de você e adora a Deus em qualquer lugar. Agora não se esqueça, não vamos nos aproveitar disso e pensar que possamos ser crentes só dentro de casa, adorando a Deus em casa, porque ele deixou princípios para serem cumpridos. Ele fala do domingo, ele fala do sábado, que pode ser domingo, pode ser terça, é o dia do seu descanso, o dia que você tira para santificar, dedicar totalmente ao Senhor. E nós, os cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, escolhemos o domingo pelo fato que Jesus Cristo ressuscitou no domingo, não tem nada melhor do que dar um bom descanso nele, descansar em Jesus. Todo o nosso descanso é nele, como está escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, eu estou aqui no capítulo 6, mostrando para você o passo a passo do templo e dizendo para você que naquele tempo só era adorador sem quem fosse o templo, mas hoje não, em qualquer lugar. Mas não se esqueça que o Senhor diz: a minha casa é chamada casa de oração. Quem busca o Senhor tem vida de oração e sabe muito bem que se reúne pelo menos uma vez na semana, onde vai dobrar o seu joelho, chegar pelo menos 30 minutos antes do culto, porque a casa é de oração, dobrar os seus joelhos, pedir a Deus para aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus que vai trazer a palavra, traga realmente fiel de tudo quanto Deus tem para falar, confessar pecados e se preparar. Quando o culto começar, você já está totalmente avivado. Não vai sair do culto dizendo que não viu Deus falar. É por isso que a gente deve chegar mais cedo e orar. Porque quantas pessoas chegam no templo sabendo que é casa de oração, já está na metade do louvor. E não é assim que a gente deve agir. A gente precisa chegar cedo, orar, para que Deus prepare os nossos corações para receber tudo aquilo que Deus vai falar através daquele ungido que estará na nossa frente, ministrando a palavra. E aqui nós vemos que foram 3 capítulos que nós falamos para esse dia, para esse discipulado de hoje, mas são 3 capítulos que vão ser lidos e bem fácil de entender. E quanto aos comentários, vocês estão vendo que também não estão comentando coisa fácil, né? Não está nada de difícil.
E por isso eu sei que vai ter as respostas corretas no questionário, porque a leitura e o comentário aqui não tem nenhuma dificuldade, só é prestar atenção, ouvir, reouvir e pronto. E responder o questionário, enviar para o seu discipulador e o discipulador envia para mim. E o nome do Senhor será exaltado, porque o propósito é a palavra guardada no coração para nós não pecarmos contra o Senhor. Esse discipulado é de nobreza, é onde tem discípulos que estarão a cada dia sendo santificados pela palavra que está no coração. E não tem como pecar. Se você guardar no coração, não peca. Graças a Deus. Vamos ficar por aqui, discipulado de hoje. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.